Se não fosse esse amor, se não fosse aquela cruz, versículo 9 do capítulo 18, assim nos diz: alguns que confiavam em própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro um publicano. O fariseu em pé orava no seu íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito, dizia: Deus, ó meu Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para a sua casa justificado perante Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em nome de Jesus, amém? Podemos tomar assento. Eu queria trazer como tema para vocês nesta noite algo que venha trazer uma reflexão ao seu coração, como trouxe também o meu. Eu queria trazer como tema lhe perguntar: quem você é? Glória a Deus. Pare um pouquinho e pense: quem você é? Veja que Jesus sempre utilizou na sua pedagogia, nos seus ensinos, a figura de coisas do seu contexto, coisas que as pessoas entenderam ou entendiam e pudessem realmente ter na sua mente a figura daquilo que eles estavam ouvindo. Ele então implantava essas figuras nas suas parábolas. Veja quantas parábolas Jesus ensinou na sua pedagogia, no seu ensino. O grão de mostarda comparado à sua fé. Você lembra dessa parábola? A sua fé foi o tamanho do grão de mostarda. Mas Jesus não tinha o grão de mostarda na sua mão, mas ele se referiu a uma figura que eles conheciam. O pegar no arado e não olhar para trás. Então, cada vez que eles passavam por um agricultor, ele estava no arado fazendo então um buraco na terra, e se ele olhasse para trás, o arado saía torto. Por isso não pode olhar para trás, tem que olhar reto para onde está conduzindo o boi. O semeador que saiu a semear, faz o buraco e o semeador vem atrás, colocando, jogando então as sementes. Quem nunca ouviu uma pregação da parábola do semeador? Como também o da parábola da ovelha perdida. Quanto isso nos emociona, saber que nosso Deus tem 100, e se um se desviar, ele guarda os 99 e vai atrás daquele que se perdeu, por amor daquele que se perdeu. Olha só que parábola bonita. E ele usou a figura da ovelha, e o povo sabia o que era. Assim também os lavradores da vinha. Então, quando o Senhor chama os trabalhadores para trabalhar na vinha, ele então estava mostrando que alguns iriam trabalhar muitos, mas os últimos iriam trabalhar menos, porque estariam no período final e ganhariam o mesmo galadão, porque estavam trabalhando na seara de Deus. Amém?
9, você pode acompanhar comigo, eu vou contar dele. Versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou uma parábola. Veja, tinha pessoas que estavam ouvindo Jesus, que estavam realmente confiando somente em si, que estavam desprezando outros. E agora, naquela historinha simples, em que o povo conhecia o fariseu e o publicano, duas figuras muito fortes na sociedade, muito fortes. Jesus, nessa parábola, queridos, quando ele fala que havia homens que confiavam só em si mesmos, crendo que eram então homens justos e desprezavam então outros, segundo a tradução de Almeida revisada, Jesus então quer mostrar e quebrar o egoísmo de muitos dos seus ouvintes. Jesus quer direcionar a justificação somente a Deus e não ao homem, pois não temos nada em nós que possa nos trazer a justificação perante Deus, porque somos pecadores. Verdade. E como pecadores, a nossa recompensa seria o inferno, naturalmente. E é isso que nós estudamos hoje no discipulado. O Senhor queria trazer um contraste entre um homem bem visto e religioso, o fariseu, e um homem desprezado e odiado entre a nação, o publicano. Olha só que contraste. Jesus usou esse contraste para ilustrar a diferença entre a falsa adoração e a verdadeira adoração com arrependimento. E nós descobrimos na quarta-feira que arrependimento é o primeiro passo para a salvação. Porque enquanto não há arrependimento, não há um reconhecimento que a pessoa é pecadora, ela não quer Jesus, ela não quer se aproximar de Deus. Mas quando há então o entendimento do pecado, ela automaticamente tem que se perguntar qual é o resultado do pecador ou do pecado. E aí a Bíblia responde como inferno. E na linguagem de Jesus, mais especificamente, um local de ranger de dentes e dores, algo terrível e que muitas igrejas hoje pararam de pregar: arrependimento e inferno. E é tão vivo, tão presente na Bíblia. Você já logo no capítulo 4 de Mateus, já no princípio do Evangelho, está lá o ser em que Deus puniu, despejando, jogando ele na terra, tentando o próprio Filho de Deus, querendo trazer dúvida para desviar o ministério, o caminho do Senhor. E ele já vai dar para os dois pés, dizendo: se tu é o Filho do homem de Deus, transforma essa pedrinha aqui em pão, porque eu sei que você está com fome. Sacia a tua necessidade. Use a autoridade e o poder que Deus lhe deu para transformar essa pedra e sacie então aquilo que você precisa. E o Senhor Jesus, com muita sabedoria, utiliza a própria palavra de Deus para dizer não a ele. E agora, com essas duas figuras, nós poderemos identificar e responder quem somos nós. Porque o Senhor, se você reparar bem, ele sempre utiliza de duas escolhas, não 3 nem 4, duas escolhas: os dois alicerces entre a rocha e a areia, os dois caminhos entre o estreito e o largo, os dois seres, o justo e o ímpio, e alguns outros que agora eu esqueci. Mas o Senhor sempre vai utilizar de duas: o céu e o inferno. E agora ele vai utilizar de dois contrastes: um fariseu e um publicano. Mas quem eram eles? Para que a gente possa entender o sentido real da mensagem de que Jesus queria tocar os seus ouvintes e quanto ele quer nos tocar nessa noite. Para nós conhecermos quem é fariseus, nós temos que entrar na história judaica e voltar 150 anos antes que Jesus veio à Terra. Em 150 anos antes,
existia uma função muito importante e também que continuou existindo na época de Jesus, chamado escribas. Esses homens eram responsáveis em traduzir e copiar a palavra de Deus, para que ela não viesse a se perder. O material naquela época era muito perecível, se perdia muito facilmente. Pergaminho, material de folha, muito mais sensível do que o nosso material hoje. Que na época de Jesus já mudou, porque o material já era diferente. Então eles tinham essa função de copiar toda a palavra de Deus de uma forma com muita responsabilidade. A responsabilidade do escriba era tão grande que um escrevia e tinha outros que analisavam. E se uma palavra estivesse errado, eles jogavam fora e ele começava tudo novamente. Olha o grau de responsabilidade que era copiar, traduzir a palavra de Deus. Esses homens ficaram peritos na palavra de Deus, de tanto copiar, de tanto ler, de tanto traduzir, ficaram peritos e agora criaram um partido político chamado Fariseus. Homens separados, olha que nome bonito, homens separados. Veja só o nome já diz que o cara é santo por santo, né? Homens separados. E um deles, chamado Nicodemos, ele de noite, segundo o Evangelho de João, vai escondidinho até onde está Jesus e começa a conversar com Jesus. E Jesus olha para Nicodemos, o fariseu, e diz assim: ô Nicodemos, você é o mestre da lei, ok? Ok, senhor. Pois vou te falar algo espiritual agora. Você tem que nascer de novo. E aquele velho senhor endoidou, pirou, bateu a biela. E ele não compreendeu. Como pode eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? O senhor está ficando doido. E Jesus diz assim: Nicodemos, tu és um mestre da lei e tu não compreendes essas coisas? Quanto mais eu lhe falar outras coisas espirituais. É que na época de Nicodemos já havia uma distorção dentro dos ensinos bíblicos. Quão grave é na nossa atualidade? Quão grave é os ensinamentos também na nossa atualidade? Mas com Nicodemos também havia. E o Senhor diz: tu tens que nascer de novo. Tu tens que nascer da água e do Espírito, senão você não vai entrar no reino dos céus. E aquele homem provavelmente pirou. Tanto que ele só se revelou quando Jesus foi então crucificado. E ele teve coragem de ir lá envolver o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. A característica dos fariseus foi muito batida por Jesus. Mateus 23 vai trazer algumas características muito fortes daquele povo que era o líder de toda a nação. Jesus vai dizer para eles: vocês colocam um fardo pesado no povo e não conseguem vocês carregar nenhum deles. Vocês interpretam a lei, a palavra de Deus, de uma maneira em que o povo tem que seguir, mas vocês não seguem. E aí ele chama eles de hipócrita, de ator, como se naquele momento do ritual ele então se transformava em um religioso e cumpria as normas, mas fora dali ele não fazia nada daquilo. Jesus vai trazer uma outra característica dos fariseus, dizendo: vocês, quando chegam lá na sinagoga, vocês querem os primeiros locais, os primeiros assentos, porque vocês querem se mostrar. E ainda vai trazer outra. Ele diz o seguinte: vocês querem ser reconhecidos, por isso vocês ficam na esquina com seus rostos deprimidos, quase chorando, mostrando que estão em jejum, para mostrar uma coisa que vocês não são. Querem ser reconhecidos, querem ser chamados de mestres, mas vocês não são. São guias de cegos de Jesus. Assim vocês são. São serpentes, são raça de víbora. Até parece
João Batista pregando a eles. Era evidente que isso entre os fariseus. E o homem com toda essa característica vai ao templo e quer adorar a Deus, como se Deus não olhasse o profundo do coração, como se Deus não visse aquilo que estava no escuro, as suas atitudes erradas. E Jesus já vai identificar ele, dizendo: olha, vê a característica dele. Ele realmente chega lá e diz: Senhor, obrigado porque eu não sou que nem esses homens aqui, perto de mim, não sou iguais. Eu não roubo, eu não furto, eu não adultero, não faço um monte de coisas que eles não fazem. Então, Senhor, veja só como eu sou bonzinho. Receba a minha adoração, receba o meu louvor, porque eu sou um separado, eu sou um fariseu. Mas Deus conhece o interior, mesmo que o seu exterior seja diferente. E se você vir na igreja, meu querido, se prepare, porque Deus vai revelar aquilo que está obscuro, aquilo que está escondido no seu coração. Por isso que alguns, quando entram na igreja e acaba o culto, o cara quer pegar o pastor de pau, quer dar porrada no pastor, porque ele acha que o pastor escutou alguém falar da vida dele. E eu vou dizer para vocês, se eu estou falando uma coisa que bateu no coração de vocês, vai falar com o Espírito Santo, vai falar comigo. Eu não estou sabendo, né? Não conheço muita gente aqui. Mas o camarada escuta uma pregação e ele diz: esse pastor, peraí um pouquinho, ou ele falou com a minha mulher, ou ele falou com algum vizinho, né? Um amigo meu, porque o cara está falando algo que está escondido aqui no meu coração. E que alguém lá, o vizinho viu, a minha mulher viu alguma coisa e declarou a ele. Não, queridos, esse é o poder da palavra de Deus. Deus conhece o nosso íntimo, conhece realmente aquele que está dentro de nós. E graças a Deus, Jesus não para a parábola dele por aí. Ele usa uma outra figura, uma figura que era odiada na sua nação, os publicanos. Publicanos é aqueles que ficavam nas ruas, em locais determinados pelo Império Romano, e eles sentavam numa mesinha e tu era obrigado a passar por ali e pagar os impostos. Só que a maioria dos publicanos eram judeus. Agora pensa um judeu trabalhando para uma nação pagã. Isso é um escândalo. Era conhecido eles como traidores, odiados, rejeitados. Por isso o fariseu olha para o publicano, um lado dele, eu não sou como esse aqui, traidor da minha nação. Mas, queridos, para chegar nessa posição, o camarada tinha que estudar muito. Ele teria que saber os cálculos matemáticos da sua época para calcular os impostos. Ele teria que saber o quanto valia cada moeda para que ele pudesse pegar o imposto e devolver o troco. Ele teria que falar outras línguas, o hebraico. Ele teria que falar o aramaico. Ele teria que falar o latim e o grego. Porque era esse tipo de pessoa, com esse tipo de linguagem que estava naquela nação. Então não era um homem letrado, não era um homem sem estudo. Era um homem que hoje poderíamos bater palma para ele. Mas para a nação não. A nação considerava ele como um traidor, como alguém que não merecia ser justificado por Deus. E esse homem agora, na parábola, ele reconhece tudo isso. Ele sabe de tudo isso. E aqui é a característica principal para uma pessoa vir para Jesus. Querido, quando você chegar a reconhecer aquilo que você precisa mudar, aquilo que está te impedindo para que você possa chegar aos pés de Deus, para que você possa se converter, mudar o seu caminho, sair das trevas e vir para a luz de Deus, é esse princípio que está na parábola. Quando esse publicano chega, então, muito longe do fariseu, e ele não consegue nem levantar os olhos aos céus, não consegue, ele não consegue, porque ele reconhece quem ele é. Provavelmente ele já roubou muitas das vezes, porque o imposto valia 100, ele cobrou 200 e 100 foi para o seu bolso. E ele não tem coragem agora, porque ele reconhece que ele é pecador,
ele reconhece o seu grave pecado, a sua grave ação, e ele então começa agora a baixar sua cabeça e bater no peito e diz: Deus, oh Deus, tenha misericórdia de mim, porque em mim não há nada que eu possa me justificar na tua presença. Nada pode tirar esse pecado de mim se não for o Senhor, se não for tu, Deus. Totalmente diferente do fariseu. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque na parábola o Senhor revelou alguém com coração sincero, alguém que reconheceu que nesse mundo nós somos pecadores, e como pecadores nós precisamos ser limpos por Deus. Como poderemos ser limpos? Como poderei retirar de mim o pecado? Que a única coisa que eu tenho dentro de mim é um desejo muito forte de não ir na igreja, um desejo muito forte de não ler a Bíblia, um desejo muito forte de me separar da presença de Deus e ir para locais terríveis aos olhos de Deus, a fazer coisas que Deus não se agrada. Como posso eu ser limpo disso? E alguns meses à frente, queridos, não tão meses, mas alguns dias à frente, o Senhor mostrou como. Quando ele foi escoteado, quando ele foi esbofeteado, quando colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, zombando, dizendo: tu é o rei então dos judeus? Quero que você reine, mas para o rei você precisa de uma coroa, e nós vamos colocar uma coroa em você e botar uma coroa de espinho. Mas essa dor, a dor da cruz, daqueles espinhos que adentrou no seu cérebro, adentrou no seu couro cabeludo, era minha e sua, não era dele. Os chicotes nas suas costas, que arrancavam um pedaço de peles, não era dele, era minha e sua. Porque Paulo declarou que ele, sendo sem culpa, ele sendo sem pecado, foi até a cruz por amor a mim e amor a você. A recompensa daquilo que Jesus fez é prolongada de geração em geração, é prolongada de séculos e séculos. Pois se hoje um pecador, como o exemplo da parábola do publicano, bater no peito e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu não posso, Senhor Deus, chegar ao céu como eu estou. O que farei, Senhor? O que farei, meu Deus? E Deus vai colocar alguém no seu caminho e vai dizer: olha para a cruz. A cruz é o remédio. O sangue é o remédio. O pagamento está lá na cruz. Com um único ato, de geração em geração, Deus tem livrado a humanidade de ir para o inferno. De geração em geração, atingiu o nosso coração. Glória a Deus. Porque hoje podemos dizer que somos salvos. Podemos dizer que estamos no céu. Não porque somos bonzinhos, mas porque o sangue de Jesus nos purificou. Porque aceitamos Jesus na cruz do Calvário. E mesmo que o meu coração, mesmo que a minha cabeça anseie para fazer algo tão ruim que a própria sociedade declara como ruim, eu ainda agora tenho o poder, porque Ele me deu esse poder de dizer não. Eu não quero, porque a minha promessa é maior. A minha coroa é maior. A minha recompensa pelos sacrifícios, pelas lutas, pelas provações e tentações é maior. Glória a Deus. É tão grande, querido. É tão grande. Que João, quando registra lá no Apocalipse, ele coloca a rua de ouro, muros com as melhores pedras que existiam na sua época. Que não havia luzes, porque a luz é o próprio Deus. Não havia tristeza, porque a tristeza não havia, não poderia entrar, porque aonde Deus está, as trevas não permanecem.
E é por isso que Paulo declara aquele carcereiro, dizendo: será salvo tu e a tua casa. Porque dele era o partir da luz. Dele é o princípio da faísca. E aonde é a faísca, meu amigo, pode pegar fogo. E você então tem essa responsabilidade na sua casa. Ser a luz, ser a faísca, para que pegue fogo na sua casa. Para que outros cheguem aos pés do Senhor. Para que outros saiam das trevas, do inferno, e venham para a luz, para o céu de Deus. Mas o princípio está nessa parábola. O princípio, queridos, está nessa parábola. Quando ele então reconheceu que era pecador e batia no peito, pedindo para que Deus pudesse ter misericórdia. 2 publicanos sentiram essa misericórdia de Jesus. Dois. Um estava cobrando. O nome dele era Mateus. Levi, em algumas traduções. E Jesus passa por ele e diz: Levi, Mateus, siga. E ele levantou e seguiu Jesus. O segundo publicano, que entendeu que precisava da justificação vinda de Deus e não dos seus esforços, foi Zaqueu. E quando Jesus pediu para que fosse jantar na sua casa, e Jesus começou a pregoar, ele então bateu no peito, reconheceu: eu sou um pecador, eu sou um ladrão. E olhou para Jesus e disse: Senhor, quero dizer um negócio para você. O que está dentro de mim é muito forte e muito ruim, mas pela tua palavra eu compreender, e a partir de hoje, tudo o que eu fiz de errado, tudo, eu realmente virei a fazer ao contrário. Por isso, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Vou dar parte dos meus tesouros, das minhas propriedades aos pobres. E Jesus olha para o coração daquele homem, porque vê nele não uma atitude boa, mas vê nele um coração arrependido. Vê um homem que reconheceu o seu pecado, e ele diz àquele homem: hoje chegou salvação nessa casa. Hoje chegou salvação na sua vida, querido. Porque o Senhor lhe trouxe aqui para ouvir isso. O Senhor trouxe você aqui para ver, através de exemplos da Bíblia, que outras pessoas já se arrependeram das coisas ruins que estavam fazendo. Já se arrependeram do caminho errado que estavam seguindo. Que reconheceram que eram pecadores e precisavam de Jesus para ser justificados e ter, então, livre acesso ao céu. Você está aqui e aquele ato, aquela morte não foi em vão. Ela atingiu o seu coração. Ela atingiu você. E ela quer atingir outros que não estão aqui dentro. Que talvez, querido, seja o seu pai. Que talvez seja a sua mãe. A sua tia. O seu sogro. Alguns até duvidam que seja a sogra. Mas também para a sogra. A sogra também pode ter o acesso ao céu. E lá não vai ter tristeza, viu? Lá você vai poder abraçar ela. Lá você vai poder amar ela, viu? De todo o coração. E ela vai te amar. Não vai falar mal de você. Pode ter certeza, porque lá não há mentira. Amém? Então também, essa pregação, essa mensagem de Jesus, essa figura do homem arrependido, também pode atingir o coração dela. Glória a Deus. Fariseu, uma figura egoísta e exclusivista. Queria as coisas só para si e queria mostrar para os outros aquilo que ele não era. Mas quem sou eu? Dentro dessa parábola, o Senhor pergunta a nós: quem sou eu? Porventura eu sou o fariseu ou eu sou o publicano? O que o Senhor falou contigo essa noite? O que Ele te mostrou? Você tem um coração egoísta, exclusivista, como o fariseu, ou tem um coração que reconhece que
que nada que nós façamos possamos ganhar de Deus a justificação, mas só daquilo que vem de Deus. Nós precisamos olhar para dentro de nós e buscarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus. E às vezes, queridos, é uma coisa simples. Na minha vida, foi fazer esporte. E parece bobina, alguns. Deixar de fazer esportes por causa de Deus? Não, é porque aquilo me roubava de Deus. O tempo que eu tinha para estudar e ir à igreja, eu me dedicava a outra coisa. E outra vez eu me peguei também a algo me atrapalhando. Eu gostava muito de assistir filme. E todo final de semana era um fiadinho na locadora. 4, 5 filmes. E eu passava sábado e domingos assistindo aquilo. E eu tive que largar aquilo. Porque Deus me mostrou que aquilo estava me roubando dele. E assim é nosso Deus. Ele vai revelando, querido, aquilo que está aqui dentro de você. E agora você tem que reconhecer, pedir misericórdia e se arrepender e não fazer mais isso. Sobrou até dinheiro lá em casa agora, porque agora não preciso mais pagar a locadora. Porque eu também não louco mais filme agora. Lá uma vez ou outra a gente assiste um filme, né? Principalmente se for filme evangélico. Jesus confirmou. Ele confirmou no versículo 14. Foi esse homem, o publicano. Foi ele. Digo a vocês, foi esse homem, e não o outro fariseu, que foi para sua casa, justificado perante Deus. Pois aquele que se exalta nessa terra será humilhado, ainda nessa terra. Muitos acham, irmãos, que pregar a palavra de Deus é fácil, e querem enganar as pessoas usando a palavra de Deus. E Deus coloca: o homem pode escarnecer, mas não por muito tempo. Automaticamente Deus vai revelar aquilo que está oculto, aquilo que está sendo feito, as intenções do coração. Assim também é a sua vida, e a minha vida. O Senhor não vai deixar com que você e eu ficamos muito tempo nos enganando, mas fará com que nós percebamos o que está de errado, o que precisamos nos arrepender, o que precisamos fazer para então sermos cada dia limpos, cada vez mais e mais, sermos alvos mais do que a neve, limpos, ser mais brancos. Mas, queridos, isso não está em você, está em Deus. Ele que tem poder para limpar você. Você só tem que ir se arrepender e pedir a Ele para fazer isso. Amém? Queria que você saísse aqui respondendo: quem eu sou? E o meu desejo, irmão e minha irmã, é que você responda: eu sou como aquele publicano. Eu necessito da misericórdia de Deus. Eu anseio por receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, de sair das trevas, do caminho errado, dos meus pecados, dos meus atos errados, e mudar, assim como o Senhor mudou o coração de Zaqueu, assim como o Senhor mudou o coração de tantas pessoas. Eu espero que esse desejo esteja no seu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar mais um hino e faremos então uma oração para finalizar. Glória a Deus.